Tati, Dona Terezinha, Terezinha, Janaína, Janaína, Maria José, Ana Maria José, Cleison, Cleilson, Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula do Adilson, Ana Paula do Adilson, Ana Ana Terezinha, Terezinha, Alex e Thaís, Alex e Thaís, bem-vindos. Elisete, Elisete, Maria Isidora, boa noite, Janaína já compartilhou, boa noite a todos. Vão compartilhando. Gilberto, E Gilberto, advertências contra as bênçãos recebidas. Tânia, Ana Paula já compartilhou, vão compartilhando, pessoal. qual o texto? Deuteronômio 8, do 11 ao 20. Rose, Teodoro. É isso aí. Maria Helena, Ana Maria Helena, tá dando boa noite, irmão da paz de Cristo e com todos. a paz. Dona Ilma, Dona Ilma, Dona Terezinha, pastor e irmãos. pastor e irmãs. Irmãos, peço a oração do meu filho Juliano, Dona Terezinha, estaremos orando por ele. por circunstâncias do trabalho, ele está desanimado e um pouco estressado. Orar pelo Juliano. Orando pelo Juliano. O seu Oswaldo entrou, o seu Augusto, Oswaldo. Augusto. É Júlio, né? Juliano. Juliano. Quem mais? Julianos e os acolhidos do Provida. Já que compartilhou, Dona Ângela entrou. Ângela. Jaque. Regiane Ferreira. Johnny Lilian, Johnny. Bem-vindo, Johnny. Reinaldo Fernandes, Como? Reinaldo Fernandes, Reinaldo Fernandes. muita gente, é todo mundo tá aparecendo aqui. A todos que estão entrando, uma boa noite. Sejam bem-vindos na pregação da palavra do nosso Deus.
Edilson Mauri. Bem-vindo, meu irmão. Olá, João. Jacinha Azevedo, boa-vinda. Deus abençoe você. Jorge. Isso aí, já vamos compartilhar. Getúlio, Deus te abençoe, Getúlio. Bom, meus irmãos, vamos dar início à nossa reunião desta noite e vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, te agradeço imensamente, ó Pai, pela oportunidade que tu nos dás de podermos estudar a tua palavra, de estarmos reunidos em oração. E também, ó Deus, elevar a Ti as nossas petições, nossos agradecimentos, reconhecer, ó Deus, a Tua santa presença em nossas vidas e que nós possamos, através da Tua palavra, continuarmos a caminhada junto de Ti. Perdoa, Deus, o nosso pecado, a nossa falha, muitas das vezes. Ajuda-nos, ó Deus, fortaleça-nos, ó Deus, nesse período difícil de pandemia. Não permita-nos, ó Deus, a vir desanimar, mas que nós possamos continuar animado e fortalecido em Ti. Pedimos todas estas bênçãos para esse momento, quando a Tua palavra será explicada, e para aquele que ainda não crê no Senhor Jesus Cristo, seja uma oportunidade de salvação. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos derramadas sobre nós, é o que nós te pedimos agradecidos em Cristo. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto que está registrado em Deuteronômio, lá no capítulo 8, versículo 11, até o versículo 20. O texto assim nos diz: guarda-te e não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de te multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê.
se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós. Assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. O Senhor Deus está fazendo uma série de advertências a respeito das bênçãos que concedia ao seu povo. A entrada na terra prometida. O Senhor Deus agora vai abençoar grandemente esse povo. Ele faz muitas advertências a respeito dessas bênçãos, por incrível que pareça. Talvez nós viéssemos a achar que não havia necessidade de advertir com relação à bênção, né? Só que o Senhor Deus, como é conhecedor de todas as coisas, obviamente ele está vendo que a bênção pode se tornar obstáculo. A bênção pode se tornar um problema para eles, para o povo. Então nós ouvimos aqui algumas advertências sérias para não esquecermos dos princípios que estabelecem a nossa relação com Deus. E nós podemos observar aqui que a bênção pode mudar a nossa relação com Deus. Sim, meus irmãos. A bênção pode mudar a nossa relação com Deus. Só um coração humilde, tá? Só um coração humilde reconhece que tudo provém de Deus. Que tudo é para a sua glória e a glória de Cristo. É o homem humilde que Deus vai usar para manifestar seu poder. Poder, também a sua graça e misericórdia. Nós vamos ver nesse texto que para abençoar uma pessoa, para que ela seja inclusive instrumento do Senhor nosso Deus, para revelar ao mundo o quanto o Senhor Deus é poderoso, amoroso, abençoador, misericordioso, e que estende a sua graça a cada dia que passa, a cada um de nós. É necessário que o Senhor Deus trabalhe isso em nós e faça algumas advertências. Porque nossa tendência é, cada vez que adquirimos, ou possuímos, ou somos bem-sucedidos, é atribuir a nós mesmos o nosso sucesso. E é por isso que o Senhor Deus está advertindo Israel aqui. Essas advertências, meus irmãos, não são porque Deus tem outra coisa em mente a não ser a nossa própria proteção. Deus quer abençoar, mas a bênção pode se tornar um problema quando nós tivermos que lidar com ela. O apóstolo Paulo escreve que esteve no terceiro céu, ouviu palavras inefáveis que não podiam ser nem sequer ser pronunciadas aqui. Ele viu tantas coisas gloriosas, tantas coisas maravilhosas, que quando ele volta espiritualmente, e quando ele está escrevendo e meditando sobre aquelas coisas que ele viu no céu, ele escreve que o Senhor Deus enviou um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear, para lhe fazer lembrar quem ele era. E é interessante porque isso aconteceu. E Paulo vai dizer, para que eu não viesse a me engrandecer, para que eu não viesse a me envaidecer, para que eu não alimentasse no meu coração que essas coisas acontecem só com Paulo, porque o Paulo é especial, porque o Paulo é não sei o quê. Não, ele admitiu imediatamente que o Senhor Deus trabalhava no coração dele, porque existia uma grande obra para ser realizada. Imagine, meus irmãos, uma grande obra que o Senhor Deus quer colocar em nossas mãos. Imagine como é que fica o nosso coração, imagine um irmão fazendo uma visita no hospital, orando por uma pessoa e aquela pessoa ficasse curada imediatamente. Sabe o que iria acontecer? O coração ficaria soberbo, porque algumas coisas já entrariam no nosso pensamento. Isso está acontecendo porque eu agradei o Senhor. Porque eu coloquei a minha vida na mão do Senhor, por isso o Senhor faz estas coisas.
Essa foi a conversa de Jó, que quando ele começou a desenvolver um padrão de vida diante de Deus, ele disse: se eu encontrar o teu trono e colocar a minha causa diante de ti, tu me darás razão. O Senhor Deus disse para ele: quem é este que deturpa os meus juízos sem conhecimento? Quem é este que deturpa os meus juízos sem conhecimento? Meu irmão, há momentos que a bênção de Deus pode se tornar obstáculo. Deus, além de nos abençoar, Ele tem que nos orientar a lidar com a bênção. É exatamente isso que está acontecendo nesse texto. O povo está agora recebendo o cumprimento da promessa feita a Abraão. E agora o povo entra na terra prometida. E no contexto do texto, vocês vão possuir casas que não construíram, vão beber água de poços que vocês não cavaram. As bênçãos estão lá, uma terra que manda leite e mel. Muita bênção mesmo. Só que quando o Senhor olha para esse povo para ser abençoado dessa forma, aí o Senhor Deus vai orientar como lidar com a bênção. Isso é para a nossa proteção. Uma grande maioria das pessoas, meus irmãos, muitas das vezes, ela não pode nem sequer ser abençoada, porque ela vai se afastar, não vai reconhecer que vem de Deus. Aí o Deus todo soberano vai agir nesse caminho agora. Nós vamos ver no primeiro ponto, meus irmãos, que a primeira coisa que o Senhor Deus vai falar para Israel do versículo 11 ao versículo 12 é que eles têm que vigiar a prática da palavra de Deus. Vocês vão ter que vigiar, viver a palavra de Deus. Nós temos que vigiar a viver a Bíblia. Para que o nosso coração não fique soberbo, nós temos que estudar a palavra. Exatamente, guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder ao perigo que existe na pessoa que esquece da Bíblia, que esquece de viver a palavra de Deus, de estudar e colocar em prática. O que acontece é que está escrito no 12, para não suceder, depois de teres comido e tiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, e te multiplicarem os teus rebanhos, se eleve o teu coração. Meu irmão, tem coisas terríveis que nós somos obrigados e somos chamados a atenção por Deus, pelo nosso Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo, a vigiar para viver a palavra de Deus. Nós temos que vigiar porque a nossa tendência é se achar importante, se achar que podemos, que nós conquistamos com nossas próprias forças. Eu passei na faculdade porque eu estudei demais. A Bíblia diz que tem que estudar mesmo, mas atribua o sucesso a Deus. É o que a Bíblia ensina. Sem a prática da palavra, vem o esquecimento de quem é o Senhor Deus. Se nós não estudarmos a palavra de Deus e não estudarmos com seriedade, nós vamos esquecer de quem é o Senhor nosso Deus, que é o provedor de todas as coisas, não só o Criador, mas aquele que governa todas as coisas, aquele que está administrando tudo o que acontece ao nosso redor, ao ponto de Jesus dizer que não cai um fio de cabelo sem que ele permita. Por isso que a palavra de Deus vem nos instruir por esse caminho, ao conhecimento da pessoa de Deus, que é Ele que está no comando, que é Ele que é o Senhor. O sucesso traz consigo problemas graves de independência. Sim, meus irmãos, as pessoas começam a ganhar dinheiro, começam a ser bem-sucedidas no trabalho, e se forma na faculdade, sai, é crente fiel, vai indo, daqui a pouco começa a ganhar dinheiro, e já começa a faltar na igreja, já não lê mais a Bíblia direito, já não ora mais direito, e aí ela está achando que é independente de Deus, que ela não precisa mais de Bíblia e de oração. Não faça isso. Tudo que você conquistou, a casa que você construiu, o carro que você comprou, a família que você tem, lembre-se de uma coisa, foi Ele. Foi Deus. Não temos qualidades para justificar nada disso, tá? O orgulho de achar que não precisa de Deus e não precisa da igreja, isso é arrogância. Pessoas estão achando que não precisam de comunhão com Deus e nem da igreja. Pessoas estão achando que já conhecem a Bíblia toda e, portanto, não precisam estudar, não precisa fazer curso, não precisa fazer nada.
Toma cuidado! Nada sabemos diante do nosso Deus. Temos que aprender constantemente, vigiando para viver dentro da palavra. É o que ensina para as Sagradas Escrituras. Porque o orgulho que leva a essa arrogância é perigoso. Temos que lembrar do que Deus já fez, e a Bíblia resiste o que Deus já fez, não é? Tirou da escravidão, protegeu, tem dado sustento, tem testado, né? Para fortalecimento espiritual, tem nos colocado sob provas para o nosso fortalecimento espiritual. Tem pessoas que não gostam de ser disciplinada. Disciplinada na Bíblia é ensinar. Quando Deus começa a nos ensinar, muitas das vezes, Deus tem que quebrar uma perna nossa. Muitas das vezes, Deus tem que tirar algo de nós. Esse é o ensino para aprender a lidar com a perda, para aprender a lidar com as coisas que o Senhor Deus tem nos concedido através das suas bênçãos. Isso tem preocupado. Essa é uma preocupação que você vê nesse texto. Eles entrariam na terra prometida das coisas praticamente e seria analisado que estava tudo de mão beijada. Não foi assim não. E o Senhor Deus deixou muito claro isso. Portanto, é uma disciplina muito séria que nós temos que desenvolver diante do nosso Deus, que tudo que temos ou possuímos, tá, procede dele. Viu? Então, ele vem nos sustentando. Meus irmãos, só um coração humilde vai fazer isso. Lembre-se disso. Só um coração humilde vai realmente buscar na palavra de Deus o conhecer Deus, conhecer a si mesmo. A palavra fala de nós, essa é o nosso retrato, né? É a fonte dos nossos problemas, é a fonte da solução de nossos problemas. Por isso, ela registra como resolvê-los. E o princípio básico é viver pela palavra e aprender a respeito do nosso Deus. É Deus que te deu tudo, meu irmão. É Ele que te dá comida, Ele que te dá ar para respirar, é Ele que criou o planeta, é Ele que mantém o planeta rodando, é Ele que governa o universo, é Ele que governa todas as coisas, é Ele que nos dá. Agora a pergunta que surge no meio dessas bênçãos todas, eu posso receber uma bênção que vou me lembrar de Deus? Bom, o princípio para você não esquecer de Deus é viver pela palavra. Primeira lição que ele vai dar para nós hoje. Só tem uma forma de nós não esquecermos de quem é Deus, é vivendo pela palavra. Se nós não vivermos pela palavra, nós vamos esquecer quem Ele é. Nós vamos perder o referencial de quem Ele é. Não existe nada no mundo, não existe nada na literatura mundial que possa trazer algo de útil para o crente. Em termos da existência de Deus, da forma como Deus lida, da forma como Deus é, da forma como Ele governa. Só a Bíblia, só a revelação dele mesmo. Palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação dele escrita, para nós termos em nossas mãos. A natureza, a criação, ela é a revelação do poder de Deus. Os céus proclamam a tua glória, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Portanto, a Bíblia ensina isso. Isso está aqui no Salmo 19. Então, meu irmão, só existe uma forma de você e eu não esquecermos de Deus. É de quando nós compramos um carro, quando nós compramos uma casa, quando nós melhorarmos nosso salário, é quando nós estivermos com saúde. Principalmente quando estivermos com saúde e se estivermos doentes. Reconhecemos imediatamente que isso está debaixo dos cuidados de Deus. O nosso Senhor e Salvador. A segunda coisa, meus irmãos, que nós precisamos que ensina no texto, que está registrado no versículo 13 ao 18, ele vai dizer, depois de multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, os teus aumentos, e se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Preste bem atenção nisso. Meus irmãos, vai até o versículo 18. Vigiar o coração. Meu irmão, se existe uma coisa frágil em nós, é o nosso coração. Não estou falando do coração físico, não. Aqui o Senhor Deus está tratando do nosso coração espiritual, da nossa estrutura espiritual. O nosso centro das emoções e decisões é o coração, da visão. Prestem bem atenção quando Deus diz assim, vigia o teu coração, hein?
para que ele não se eleva, para que ele não cresça, para que ele não fique soberbo, para que ele não fique arrogante. Se você pegar Jeremias, você vai encontrar Jeremias falando lá no 17. Diz o quê? O coração do homem é corrupto mais do que todo, ele se corrompe. A vontade humana é terrível. Vigiar o coração da arrogância, da prepotência. O nosso coração por si só, ele é arrogante. O nosso coração por si só, a nossa natureza por si só, ela é presunçosa. Sim, meus irmãos, ela é presunçosa, tá? É prepotente. Acha que tem poderes. Acha que consegue as coisas com muita facilidade. Acha, meus irmãos, ao ponto de se tornar soberbo, arrogante. E é interessante que, quando a gente estuda esse texto, você não acha que aquele crente que entrou na igreja lá de cabeça baixa, que transmite uma ideia de humildade. Meus irmãos, toma cuidado. Um filósofo na Grécia andou pela rua e olhou para um mendigo e falou para ele assim: pelo buraco da tua roupa eu consigo ver a tua arrogância. Isso mesmo, meu irmão. A arrogância, ela não é expressa através do exterior somente. Ela está dentro do coração do homem. É quando o homem passa a achar que não precisa de Deus, não precisa de igreja, não precisa de oração, não precisa de nada disso. Isso chama-se prepotência, achar que pode sozinho. Temos que vigiar o coração, tá? A bênção está acima da capacidade humana. Nunca esqueça uma coisa: a bênção de Deus está acima da capacidade humana, da sua inteligência, da sua saúde, tá? Da existência, meus irmãos, de que não existe nenhum poder fora de Cristo. As bênçãos que nós estamos recebendo, elas estão acima do nosso entendimento e da nossa sabedoria. Elas estão acima das nossas forças, tá? Acima da nossa inteligência. Talvez você se ache uma pessoa inteligente porque está trabalhando e achando que é um grande matemático, ou é um grande administrador, ou é qualquer coisa. Lembre-se de um detalhe: todos esses itens procedem de Deus. Aquilo que você estudou, que acha que você se formou, que é um grande inteligente, lembre-se, é formado por Deus. Não pense você que um grande engenheiro, o engenheiro só existe porque Deus construiu o cimento, Deus construiu o barro, Deus construiu e ele fez tijolo, e Deus criou o ferro e ele moldou o ferro. Viu? Sem Deus não existe inteligência, porque tudo procede dele. Quando nós vamos almoçar e vamos comer uma boa comida, sabe o que acontece ali? Hein? Não foi Deus que criou os animais, foi Deus que fez a planta crescer. Isso mesmo, está acima da nossa inteligência. O homem pode semear, mas o crescimento vem do Senhor Deus. Viu? Então não adianta dizer: eu sou inteligente, eu vou fazer. Não vai. Porque se você fizer, procede dele. As conquistas da ciência procedem de Deus. São princípios. Alguém disse com muita sabedoria: na ciência nada se cria, tudo se modifica. E é uma realidade. Na ciência nada se cria, tudo se modifica, tudo se transforma. Já pega um pré-existente para poder fazer algo. Por isso que a bênção está acima da nossa sabedoria, das nossas forças, tá? Acima de tudo. Às vezes nós achamos que precisamos de fazer algo e para fazer aquilo depende de saúde, de força, de enxergar bem. Para pegar um neurocirurgião que está lá no cérebro trabalhando lá, você está pensando que aquilo vem da onde? Aquilo vem de Deus, o Todo-Poderoso. É Ele que criou, é Ele que permite a cirurgia, é Ele que está conduzindo a mão do médico, é Ele que está fazendo tudo. Por isso o que resta para nós é louvar e glorificar o nome de Jesus eternamente. Eternamente. Tá? Atribuir a Deus todo o sucesso da sua vida. Quantas pessoas esquecem de vigiar o coração, aí quando chega lá na frente, conseguiu, conquistou algo, acha que está indo muito bem, e está indo muito bem, né? E parabéns, porque se esforçou para isso. Mas lembra, se esforçou por quê? Porque tinha saúde mental e física, né? Se esforçou muito bem por quê? Porque conseguiu ir para a faculdade.
E aprendeu muita coisa, por quê? Porque você tem saúde mental. Sabe quem controla isso tudo e governa isso tudo? O Senhor, nosso Deus. Talvez você já esteja pensando assim, então para que eu sirvo? Para adorar e glorificar ao Deus Santo Todo-Poderoso. Porque tudo que Deus faz por nós é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e dele. Não é para nós. Atribuir a Deus todo o sucesso da vida, tá? Exatamente isso, meu irmão. Ter fé que Deus cumpre tudo o que promete. Prometeu a terra, cumpriu. Deus nunca deixou de cumprir nada. Agora, se eu faço parte da promessa, e se o que eu estou fazendo aqui faz parte da bênção que Ele me deu, o que cabe a mim é simplesmente me curvar diante desse Deus, glorificar e adorá-lo. Cantar um hino de louvor com vontade, porque Deus é bom. Ele que cuida de nós, é Ele que tem nos conduzido pelos desertos. Isso mesmo, meu irmão. É Deus que tem nos providenciado a bênção, a proteção, o cuidado. As coisas estão acontecendo no mundo atualmente que as pessoas não consideram Deus em nada. Acham que tudo está feito do governo. O ser humano chega a pensar que é ele mesmo que vai destruir o mundo. Esquece isso. Quem vai destruir isso tudo e acabar com tudo é o Senhor Deus. A Bíblia não diz que o homem vai acabar com nada, não. É Deus quem vai acabar. É Ele que vai botar um ponto final na segunda vinda. Exatamente. Está tudo existindo ainda até hoje por causa da igreja dele. Isso mesmo. É por causa da igreja dele. E, portanto, vigie o teu coração. Vigiamos o coração. Aprender. É isso que o Senhor Deus está orientando a Israel. Vigia o teu coração, não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não diga o teu coração, não tenta se convencer de que adquiriu essas coisas pelas forças do teu braço, porque tanto as forças do teu braço, tá? Como o poder do teu braço, como a força que você tem, procede dele. Porque se ele virar só o rosto, acabou as forças. Acabou tudo. Nada existe sem ele. Isso mesmo, meu irmão. Nós temos que desenvolver esse espírito de humildade diante do nosso Deus constantemente. Nós temos que nos vigiar. Eu tenho visto pessoas se afastarem de Deus por qualquer coisa que conseguem na vida. Tem pessoas que têm uma conquista no instantinho, virou as costas para Deus e vão embora. Eu não sei por que acontece isso. Por causa da arrogância, da prepotência. Pessoas que estão se achando. Não tem como se achar perto dele. Não dá para se achar. Ele faz todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Como alguém pode achar que vai conseguir algo nesse sentido? Sem Deus. Não dá. Não dá. Não dê um passo se Deus não deixar. Você não consegue respirar fundo agora se Deus não deixar. Você não consegue fazer um projeto para nada se Deus não se fizer presente. Então lembra de uma coisa. Simples. Simplesinho. Glorifique esse Deus. Dá glória a esse Deus. Reconheça isso com humildade no coração. Reconheça isso profundamente diante dele. Pai, tira de mim essa arrogância, essa prepotência. Humilha o teu servo. Tem feito essa oração, meu irmão? Está vigiando. Você sabe o que é vigiar o coração? Vigiar o coração é pedir para Deus controlar ele. É virar para Deus e pedir para Deus, pedir para o Senhor Deus em oração. Vigiai sem cessar o coração. Viu? Vigia o teu coração colocando diante do altar. Lá diante do altar do Todo-Poderoso. Aí o Senhor Deus vai realmente agir em nosso coração. É quando nós tivermos a humildade de reconhecer que dependemos totalmente dele. Para tudo. Muitas pessoas estão vivendo aflitas, angustiadas, desesperadas. O Senhor Deus faz teste mesmo, meu irmão. Não se ilude, não. Quando você achar que está por cima, cuidado, ele dá uma freada. E aí pronto, aí desmorona o castelinho de areia. Não é? Cai tudo por terra. Por quê? Porque acha que está tudo sob o controle dele. Não está. Está no controle do nosso Deus. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, o Senhor Deus fez promessas, cumpre as promessas, traz orientação para o povo como viver com a bênção. Você deseja a bênção de Deus?
Sabe por que muitas das vezes nós pedimos bênçãos de Deus e não ganhamos? Porque aquela bênção pode nos afastar dele. Porque somos fracos para receber aquela bênção. Então, quando pedires qualquer coisa no Senhor, peça com humildade e peça a Deus que controla aí o teu coração. Peça a Deus que controle o nosso coração para nós não viermos a nos perder. O salmista diz assim, não me dê pouco para que eu não blasfeme. E também não me dê muito para mim não me desviar. Me dê a medida certa. Pensa isso. O salmista tinha consciência de quem ele era. O salmista conhecia o coração dele. Se não me der nada, eu vou blasfemar. Se me der muito, eu vou me desviar. Então, Senhor, me dá a medida certa. É isso. Se o que você tem hoje é exatamente a medida certa. Lembre-se disso. E glorifica a Deus por isso. Ouviu? Ah, tenho que me esforçar. Vai se esforçar mesmo. Não vai ficar de braço cruzado, não. Porque todas as tuas conquistas vão estar dentro das medidas que Deus concedeu. Que Deus reconheceu, hein? Que quer que nós reconhecemos que procede dele. Ah, não, eu consegui mais do que o outro porque eu sou melhor. Não és melhor do que ninguém. Deus quis assim. Deus quis te conceder possibilidades, saúde, forças. Não faz com todos. Nem todo mundo é Bill Gates. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, equilibra a sociedade humana através dessas coisas. Portanto, vigie o coração e não fique desejando coisas maravilhosas demais para você. Para nós, né, meus irmãos? O último ponto que nós vamos encontrar nesse texto foi o que o Senhor Deus entrou com o povo na terra do Egito, na terra prometida, perdão, instruiu o povo com as bênçãos que receberiam, mas advertiu o povo sobre uma coisa. Advertiu o povo que se não desse ouvido a ele, se esse povo não vigiasse para viver de acordo com a palavra, para não esquecer dele, e que não vigiasse o seu coração também através da palavra dele e através de oração, haveria consequências. Às vezes as pessoas pensam que o seu Deus quer castigar. Não quer. Deus quer abençoar. Por isso ele ensina como lidar com a bênção. Por isso ele ensina como lidar com aquilo que nós temos. Reconhecimento da parte de nós. Fazer mau uso dos bens que Deus concede traz consequências graves. Versículo 19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, atribuir aos outros deuses o que o Senhor Deus faz, é caminho de morte. Lembre-se de um fato. Se te esqueceres de mim, esqueceres do Senhor teu Deus, e andares seguindo a deuses estranhos, a outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Isso mesmo. Sabe por que vão perecer, meus irmãos? Porque os deuses estranhos, os ídolos do mundo, e ídolo não é somente aquele feito de barro, de pedra, de ouro. Qualquer coisa que fique entre nós e o nosso Deus, tornando-se um ídolo, é pecado. E o Senhor diz que ele protesta. Protesta porque você não quer segui-lo. E a consequência disso é letal. Você vai pagar um preço, nós vamos pagar um preço muito grande. Se virarmos as costas para Deus e tentar esquecê-lo. Porque os deuses não têm poder para te deixar feliz. Não têm poder para te abençoar. Os deuses não podem fazer nada pelo ser humano. O máximo que eles fazem é enganar. Isso mesmo, eles enganam e levam para a morte. Através daqueles cultos idólatras. Aquilo no final é morte certa, é morte espiritual já aqui. E lembre-se que não é só ídolo de barro, de pedra, de madeira, não. Qualquer coisa que fique entre nós e o nosso Deus, o seu time de futebol, o seu trabalho, qualquer coisa. Lembre-se disso.
Estes ídolos, eles não têm o poder de abençoar. Eles não têm o poder de trazer felicidade, alegria para a família. Não tem. Porque só Deus tem isso. Só Deus tem isso, só Jesus que tem. Se você pegar lá as virtudes de Cristo que o Espírito Santo aplica à igreja, amor, alegria, isso pertence a Jesus. No mundo não existe isso, ainda mais nos ídolos criados pelos homens. Ainda mais por situações que as pessoas acham que abandonando a igreja, abandonando Deus, abandonando tudo, vão conseguir o quê? Vão conseguir sofrimento. Vão conseguir tristeza. Vida desorganizada. É isso que vão conseguir. A parábola do filho do pródigo deixa isso muito claro. Saiu da casa do pai e foi para o mundo. Sabe o que ele achou no mundo? Tristeza, lágrima, dor, fome, vergonha. Isso ele achou lá. Lá no mundo não tem misericórdia. Fora de Deus não tem misericórdia. Fora de Deus não tem graça. Só em Cristo. Só Cristo. Só o Senhor Deus. É exatamente isso, meu irmão. De outra forma não dá. De outra forma não conseguimos. A história está repleta de exemplos de ação de Deus contra os desobedientes. A desobediência, meus irmãos, ela tem uns aspectos de afrontar a Deus. O arrogante afronta a Deus. O presunçoso afronta a Deus. Só que Deus é poderoso para mudar esse quadro. Quando a terra se corrompeu, o Senhor Deus trouxe o dilúvio. Quando Sodoma e Gomorra se uniu lá para continuar a sua vida em pecado, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Quando o mundo começa a bagunçar demais, ele vem o tsunami, leva 250 e tantas mil pessoas, num estalo só. E terremotos matando aos milhares, juízos de Deus sobre a terra. Isso é natural, isso faz parte da natureza. Tudo que se pronuncia em natureza subentende-se que é acontecimento natural, né? Não, é da criação. Tudo é criação, criação. A criação de Deus. Você está pensando que aquelas placas lá, na terra que muda lá, que vai trazer um maremoto, tsunami, um terremoto em terra, elas falam aqui sozinho? Não cai um fio de cabelo que ele não permita, que ele não está no governo. E quando ele quer estremecer com a cidade, acabar com ela, ele dá uma balançada nela rapidinho, uma sacudidazinha só. Pronto, morre um monte. Sabe por quê? Porque Deus não pode ser zombado. Porque Deus não pode ser esquecido. Não pode ser deixado de lado. Aprenda isso de uma vez. Existe uma recomendação de Jesus lá em Lucas 21:36. E lá diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus falou assim: vigia e ora a todo tempo, para que quando eu voltar aqui, você esteja de pé. Reconheça, não esqueça dos meus mandamentos, dos meus estatutos. O Espírito Santo foi enviado à terra para nos lembrar dos estatutos das Sagradas Escrituras. E, portanto, não vem para cá dar uma de inocente, porque antes de Deus tomar qualquer atitude, Ele instrui, Ele explica, Ele ajuda, Ele estende o braço, Ele quer ver você abençoado, quer nos ver abençoado, quer nos proteger, mas existe aquele que é resistente, teimoso. E aí, dura coisa é lutar contra os aguilhões de Deus. Mas Deus quer te abençoar. Jesus veio para nos salvar, para nos proteger. Viu? Seja isso. Seja uma pessoa que leia e estuda a Bíblia, para não esquecer quem é o Senhor nosso Deus. Seja uma pessoa que vigie o seu coração através da oração, para que Deus esquadrinhe e ande dentro de nós. Ele já faz isso. E acha lá dentro do nosso coração humildade, singeleza, simplicidade. Viva com simplicidade. Viva com singeleza. Viva em amor. Aí você será extremamente bem-sucedido. Mas se não fizer nada disso, existem consequências sérias. Muito sérias. Eu estou vendo famílias caindo no abismo
com alegria, morrendo de rir. Quando o Tiago escreve, ele fala: transformai a vossa alegria em pranto. Você não sabe o que está vindo aí. Meus irmãos, eu vou concluir com Mateus 7,24, quando o Senhor Jesus Cristo faz umas advertências. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica, será semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Há bênçãos que podem se tornar obstáculos. Deus quer abençoar e tem que nos ensinar a lidar com a bênção. Deus quer nos proteger e tem que nos ensinar a correr para o abrigo. Sim, meu irmão, Deus é amoroso, por isso Ele tem cuidado de nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Nós temos aqui um pedido de oração que a dona Terezinha faz para o seu filho Juliano. E vamos orar por ele, para que ele se sinta em paz, tranquilo, que sinta o Senhor Jesus Cristo agindo a favor dele, cuidando dele, e que assim ele possa ter realmente essa convicção no seu coração, pedindo isso a Deus. A Dona Maria Helena pediu pela família dela também. Temos também a Dona Maria Helena, que pediu pela família dela. Vamos orar a Deus pela família da Dona Maria Helena, tá? Que Deus esteja, Ele está no controle de todas as coisas. Que nós temos que pedir é que o Senhor Deus revele a vontade soberana dele sobre a vida de cada um, e não só dela, como de todos nós, tá? E também vamos orar intercedendo pelos acolhidos do Provida. A Mide pediu oração por ela, que está muito doente. Amanhã ela vai fazer exames. E também temos que orar pela nossa irmã Mídia, que está doente, e amanhã vai fazer alguns exames. Vamos pedir a Deus para abençoar a vida dela. E assim, meus irmãos, a vida de todo aquele que vocês lembram, tá? E que nós não conseguimos lembrar, mas vamos orar intercedendo pelas pessoas. Sempre intercedendo, sempre nos colocando diante de Deus. Vamos orar nesse instante, então. Oremos. Senhor Deus, nós pedimos a Tua bênção, ó Pai, para esse momento, que a Tua palavra venha para nos edificar, fazendo-nos reconhecer a Tua vontade soberana. Intercedemos também, ó Deus, pela família da Dona Maria Helena, esteja abençoando a eles, com a Tua presença santa. Esteja também, ó Deus, com o Juliano, filho. Abençoe a vida do Juliano, ó Deus, dando a ele tranquilidade, dando a ele paz, e que ele possa, assim, Senhor Deus, sentir a Tua santa presença em seu coração. Também te pedimos pela Mídia, ó Pai, toma a Mídia nas Tuas mãos, traz a ela paz no seu coração e tranquilidade. Também te pedimos, ó Deus, que Tu esteja abençoando os acolhidos do Provida, para que eles possam, assim, Senhor Deus, ter um encontro com Jesus Cristo ali naquela instituição. Perdoa, Deus, o nosso pecado, as nossas falhas diante de Ti, e fortaleça-nos cada vez mais, e mais uma vez nós clamamos a Ti a volta para o templo. Sujeito, sim, ó Pai, a Tua soberana e digna vontade. Agradecidos em Jesus é que nós clamamos. Amém, Pai.
Boa noite, Benjamin. A Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Qual prova de amor nos fez confiar. Pessoal, entrou muita gente, nós não conseguimos ver todo mundo. Boa noite para você que entrou. Sejam bem-vindos para ouvir a palavra do Senhor. E volte sempre. Assiste o culto. Na congregação tem curso presencial, tá, gente? Hoje sábado. Desperta já meu coração. 19h30 no sábado, tá? Se você quiser vir no culto, 19h30 no sábado. Pessoal, boa noite. Até quinta-feira, se Deus assim nos permitir.